Você já passou por um término que virou seu mundo de cabeça para baixo? Já se viu implorando por mensagens, remoendo palavras, esperando um oi como se fosse um copo d'água no deserto? Calma. Você não está sozinho. E mais do que isso, você pode sair disso com a cabeça erguida, com a alma mais forte e com uma clareza que talvez nunca tenha tido antes. Hoje, vamos falar sobre como não se humilhar após o fim de um relacionamento, e vamos fazer isso com base nos princípios dos estoicos. Sim, aqueles filósofos que enfrentavam tragédias, perdas e humilhações com uma serenidade quase sobrenatural. Mas não se engane, o estoicismo não é frieza, é coragem emocional, é sabedoria prática, é dignidade em tempos de caos. Se você quer entender como se reerguer de um término sem se arrastar, sem se rebaixar e sem perder o respeito por si mesmo, então fique até o final. Esse vídeo é para você. Antes de darmos início à nossa jornada estoica, peço que você se inscreva no canal e deixe aquele joinha caso este conteúdo faça diferença para você. Vamos lá. Passo número 1. O erro mais comum após o término, a auto-humilhação. Quando um relacionamento acaba, a primeira coisa que muitos fazem é tentar voltar no tempo. Pedir desculpas excessivas, prometer mudanças, mandar textos longos, emotivos, vasculhar redes sociais da outra pessoa, oferecer amor em troca de migalhas de atenção. E tudo isso com um sentimento que vai crescendo, o da humilhação. Mas por que a gente faz isso? Porque confundimos amor com dependência. Confundimos afeto com identidade. Achamos que se o outro foi embora, então algo em nós está quebrado, e que só o retorno dele pode nos consertar. Mas Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você implora, suplica ou insiste, o que está dizendo para si mesmo, sem palavras, é: eu não sou suficiente sem essa pessoa. E isso é uma mentira, a mais cruel de todas. O estoico não implora, ele aceita. Ele sofre sim, mas sofre com dignidade. Ele não negocia respeito próprio por afeto passageiro. Passo número 2. Dignidade não é orgulho, é respeito por si mesmo. Tem gente que acha que não se humilhar após o término é ser orgulhoso, que é jogar duro, que é fingir que não se importa. Mas isso não tem nada a ver com o estoicismo. Os estoicos não eram orgulhosos, eles eram íntegros. Existe uma diferença enorme entre orgulho ferido e respeito por si. Epicteto dizia: lembre-se de que não é a coisa em si que nos perturba, mas nossa opinião sobre ela. Então, quando alguém vai embora, a dor que sentimos não é apenas pelo ato da partida, mas pelo significado que damos a isso. Você pode escolher dar o significado da tragédia, do abandono e da rejeição. Ou pode enxergar isso como uma oportunidade de retornar a si mesmo, de reconstruir, de se lembrar que você é muito mais do que alguém que um dia foi amado. Você é alguém que pode se amar e se respeitar, mesmo quando tudo desmorona. Passo número 3. A aceitação estoica. Aceitar o que não se pode controlar. O estoicismo gira em torno de uma ideia simples, mas poderosa. Diferencie o que está sob seu controle daquilo que não está. O que está fora do seu controle? Os sentimentos do outro, as decisões do outro, as palavras não ditas, as ações tomadas, as escolhas feitas. Tudo isso não está nas suas mãos, e nunca esteve. Você pode mandar 1000 mensagens, você pode aparecer na porta da pessoa, pode tentar convencê-la com palavras, lágrimas ou promessas, mas se o outro decidiu partir, essa escolha é dele, e lutar contra isso é como bater os punhos contra uma parede. Você só vai se machucar. Agora, o que está sob seu controle? Sua reação, seu silêncio, seu autocuidado, sua reconstrução. É aí que mora sua força. O estoico entende que o mundo externo é instável, imprevisível, cruel às vezes. Mas dentro de si, ele cultiva algo que ninguém pode tirar: a serenidade. Passo número 4. A diferença entre dor e sofrimento, segundo os estoicos. O fim de um relacionamento dói.
E vai doer mesmo se você for o próprio Sêneca renascido. A dor é inevitável. Mas o sofrimento prolongado, aquele que vem da insistência, da humilhação, do apego às ilusões, esse é opcional. Sêneca dizia: somos mais frequentemente atormentados pela nossa imaginação do que pela realidade. Quantas vezes você reviveu as discussões na sua cabeça? Quantas vezes imaginou o outro feliz com alguém novo? Quantas vezes criou cenas que nem aconteceram, mas que machucam como se fossem reais? Esse é o sofrimento fabricado. Esse é o ciclo da humilhação silenciosa. Quando você se tortura por dentro, mesmo que não diga uma palavra. O estoico não finge que não sente, ele sente, mas observa esse sentimento como quem observa uma nuvem passando. Ele diz: está aqui, eu vejo, mas não sou isso. Passo número 5. O silêncio como resposta estoica. Você já percebeu o poder do silêncio? O silêncio depois de um término não é um jogo, não é estratégia, é proteção. É a declaração mais forte de amor próprio que você pode fazer. É o grito mudo de alguém que escolhe não se arrastar. Muitos acham que o silêncio é sinal de fraqueza, de orgulho, de indiferença. Mas o silêncio do estoico é presença, é autocontrole. É a recusa de participar de um teatro de dor que só alimenta o ego do outro. Quando você escolhe o silêncio, você deixa claro: eu também sofro, mas não me humilho. Eu sinto, mas me respeito. Passo número 6. Quando o outro te testa, o retorno do fantasma. Você está começando a se reerguer. Você finalmente parou de checar o WhatsApp. Está dormindo um pouco melhor. E aí, aparece uma mensagem curta, inofensiva. Oi. Ou pior ainda, uma figurinha qualquer, um e aí, um emoji perdido às 2 da manhã. E nesse momento algo dentro de você começa a tremer. Será que é um sinal? Será que essa pessoa percebeu o erro? Será que ainda há chance? Calma. Respira. O estoico vê os eventos da vida como testes da sua disciplina interior. Epicteto dizia: é nos momentos de provação que a verdadeira natureza do homem se revela. Essa mensagem não é necessariamente um convite à reconciliação. Muitas vezes é apenas o ego do outro conferindo se ainda tem poder sobre você. É uma sondagem, uma isca. E a pior coisa que você pode fazer nesse momento é correr para responder com o coração nas mãos. Porque isso mostra que, mesmo ferido, você ainda está disposto a se entregar inteiro a quem já te despedaçou. A postura estoica nesse momento é o autocontrole. É se perguntar: responder isso vai me fortalecer ou me enfraquecer? Isso é impulso ou é consciência? Estou reagindo como alguém carente ou como alguém em paz? Você não precisa se justificar. Não precisa responder tudo. E mais importante, não precisa aceitar migalhas quando já aprendeu o valor do banquete que é o amor próprio. Passo número 7. O apego como fonte de sofrimento. Nós sofremos após o término, muitas vezes, não pela ausência da pessoa, mas pela ausência da ideia que construímos sobre ela. Amamos não só o outro, mas a versão idealizada que criamos. Projetamos um futuro, imaginamos cenas, nos vemos envelhecendo juntos. E então, de repente, tudo isso morre. Mas, segundo os estoicos, o apego às ilusões é que causa a maior dor. Sêneca já dizia: a expectativa é a raiz de toda decepção. Quando você entende isso, percebe que está lutando contra um fantasma, contra algo que existia mais na sua mente do que na realidade. O estoico aprende a amar com liberdade, não com apego. Ele se envolve, mas não se perde. Ele entrega o coração, mas não entrega a alma. E quando algo termina, ele agradece pela experiência e não se agarra àquilo como se fosse o último sopro de vida. Passo número 8. A reconstrução começa no espelho. Após o fim de um relacionamento, a primeira pessoa que você precisa reencontrar não é o ex, é você mesmo. Quantas partes de si você deixou de lado para tentar manter aquele relacionamento de pé? Quantas vezes se calou, se diminuiu, se moldou para não ser difícil?
O término pode ser o luto de um nós, mas também é o renascimento de um eu. Marco Aurélio escreveu: volte a si mesmo, retire-se para dentro da sua alma. Esse é o momento de voltar, de redescobrir quem você é sem o outro, não para provar nada, mas para recuperar tudo que você foi esquecendo pelo caminho. É a hora de se olhar no espelho sem se julgar e dizer: eu me basto, eu me reencontro, eu sigo. Passo número 9. O verdadeiro perdedor no término não é quem foi deixado. Existe um equívoco comum: achar que quem termina está por cima. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, quem deixa é quem não teve coragem de lutar, ou quem preferiu fugir ao invés de amadurecer. Quem fica e sente e sofre e se refaz, muitas vezes é quem mais cresce. Epicteto falava: não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem e você será feliz. Se o outro escolheu partir, essa era a única escolha possível no momento. Não há como saber se foi certo ou errado, mas há como aprender com isso. E enquanto alguns fogem da dor, o estoico mergulha nela. Não para se afogar, mas para emergir mais forte, mais inteiro, mais consciente de si. Passo número 10. O tempo não cura. A filosofia cura. Você já deve ter ouvido isso. Só o tempo vai curar. Mas os estoicos diriam outra coisa. O tempo só cura quem sabe usá-lo. O tempo não apaga memórias, não elimina sentimentos, não resolve traumas. O que cura é o que você faz com o tempo. Se você se afunda em lamentações, o tempo vira prisão. Se você usa o tempo para se observar, refletir, mudar, crescer, então ele vira remédio. O estoicismo é esse caminho de cura ativa. É usar o tempo como ferramenta, não como desculpa. É transformar a dor em aprendizado. É fazer do fim um início. Passo número 11. Você é suficiente, agora e sempre. Repita isso com firmeza. Eu não preciso me humilhar por amor. Eu sou digno, mesmo sozinho. Eu não imploro por aquilo que já não é meu. Porque a sua dignidade não está no retorno do outro. Está na sua postura quando o outro se vai. Marco Aurélio escreveu: a alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Então, pinte sua alma com coragem, com presença, com autorrespeito. Não se rebaixe para caber em espaços onde você já não é bem-vindo. Não suplique por atenção onde um dia houve amor. Amor verdadeiro não exige humilhação. E amor próprio não permite que você aceite menos do que merece. Passo número 12. A indiferença estoica. Nem ódio nem apego. É comum sair de um término oscilando entre dois extremos: o desejo desesperado de voltar e o desejo vingativo de mostrar o que perdeu. Ambos são formas de aprisionamento. O primeiro te mantém na submissão emocional. O segundo te amarra ao ressentimento. Mas os estoicos buscavam um terceiro caminho: a indiferença virtuosa. Epicteto nos ensina: não são as coisas em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Se você ainda odeia, ainda está preso. Se você ainda deseja ser notado, ainda está ligado. A verdadeira libertação não vem do desdém, vem da paz, da capacidade de olhar para o passado e dizer: foi, me formou, mas não me define. O estoico não odeia quem foi embora. Ele agradece pela lição, não guarda rancor, guarda sabedoria. Passo número 13. O perigo de tentar provar algo para o outro. Muitos, ao serem deixados, embarcam em uma missão silenciosa: a de provar ao outro o quanto perderam. Começam a postar mais, sair mais, mostrar-se felizes, quase sempre forçando algo que não sentem. Mas quem tenta provar algo para o outro ainda não se libertou. Você não precisa fingir felicidade. Você precisa construir paz. Você não precisa exibir superação. Você precisa vivê-la com verdade. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente do que causou a dor. Ou seja, não se trata de provar ao outro quem você é. Se trata de se tornar todos os dias alguém que não precisa da aprovação de ninguém
para se sentir inteiro. Passo número 14. Quando a dor reaparece, porque ela vai reaparecer. Não se engane. A dor de um término volta em ondas. Às vezes você acorda bem. Em outros dias, um perfume, uma música, uma lembrança, e tudo desaba de novo. E nesses dias, é fácil esquecer tudo o que você já reconstruiu. Fácil sentir saudade, vontade de escrever, de correr atrás. Mas lembre-se, os estoicos não evitavam a dor. Eles a recebiam com coragem. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Então, quando a dor voltar, pare. Respire. Olhe para dentro. Relembre seus princípios. Pergunte-se: isso é impulso ou verdade? E diga a si mesmo: eu já me perdi uma vez, não vou me perder de novo. Passo número 15. O que é humilhação de verdade? Você sabe o que realmente humilha? Não é ser deixado, é deixar de se ouvir. É se desfigurar para caber na expectativa de alguém. É trair sua essência para manter um relacionamento. É fazer de tudo, inclusive se anular, para que o outro fique. Isso sim é humilhação. E isso pode ser evitado quando você se coloca como prioridade. Quando entende que amor sem respeito não é amor. Quando aprende a diferença entre ser gentil e ser submisso. O estoico não abre mão de si mesmo. Ele abre espaço para o que é justo, verdadeiro e íntegro. Passo número 16. A nova relação, você consigo mesmo. O término pode ser o fim do relacionamento com o outro, mas também é o início de um novo relacionamento com você. Um relacionamento em que você cuida de suas feridas, sem vergonha, em que você respeita seus sentimentos, sem dramatizar, em que você aprende a se fazer companhia. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Talvez agora você esteja perdido, mas toda perda tem um poder secreto, o de revelar o que sobrou. E o que sobrou é suficiente. Você sozinho é completo. E o que vier depois disso, pessoas, amores, novos encontros, devem ser somas, nunca substituições. Passo número 17. O verdadeiro contato zero estoico. Muito se fala de contato zero, mas o estoicismo leva isso a um nível mais profundo. Contato zero não é só parar de mandar mensagens, é zerar a dependência, zerar a expectativa, zerar o jogo mental, é se libertar da necessidade de resposta, do desejo de controle. É dizer para si mesmo: não vou alimentar a esperança ilusória, nem o ódio, nem a ilusão. É não responder provocações, é não correr atrás de sinais, é encerrar o ciclo dentro de si. Contato zero estoico é quando a presença do outro não influencia mais sua paz. E isso é liberdade. Passo número 18. Quando o ex voltar, e às vezes volta. Se um dia essa pessoa voltar, se bater arrependimento, se mandar mensagem, se pedir para conversar, o estoico não responde por carência. Ele não aceita por vazio. Ele não se deixa levar pelo calor de um oi no meio da noite. Ele pondera. Olha o passado com lucidez e não com carência. Porque a volta de alguém que te deixou não é por si só uma bênção. É só uma possibilidade, e ela precisa ser analisada com a razão, não com a saudade. Se a pessoa volta diferente, madura, consciente, talvez valha ouvir, mas se volta pela metade, só para aliviar a própria culpa, o estoico fecha a porta com firmeza, porque amor sem consciência é armadilha, e você já se libertou. Passo número 19. O fim é só o começo. Você não é o fim que viveu. Você é o que faz com ele. O término não precisa ser o capítulo final da sua história. Pode ser o prólogo de uma vida mais íntegra, mais consciente, mais estoica. A dor que você sente hoje, um dia, vai ser sua força. O silêncio que você escolhe agora, um dia vai ecoar como respeito próprio. A postura que você mantém hoje, mesmo com o coração ferido, um dia vai te moldar como exemplo para os outros. Marco Aurélio dizia: desperte, recobre o controle, lembre-se de quem você é.
e nunca mais aceite viver de joelhos por amor. Você não precisa implorar para ser amado. Você não precisa forçar permanência onde há desinteresse. Você não precisa se humilhar por ninguém. Você só precisa voltar para si, voltar para o centro, voltar para a calma que só quem se conhece pode ter. E se esse vídeo te tocou, te lembrou de algo importante, te fez enxergar com mais clareza, então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque juntos vamos espalhar essa mensagem de força, de lucidez e de amor próprio, sem humilhação.